Amigos do canal Realidade Fantástica, sejam muito bem-vindos à coluna A Luz do Eneagrama. Eu sou Caroline de Moraes e hoje eu vou falar sobre a dimensão espiritual do Eneagrama, que é um assunto que eu amo de paixão. É claro que para se falar de uma dimensão espiritual, principalmente de uma sabedoria tão profunda, de uma ciência tão antiga como o Eneagrama, nem que se eu tentasse explicar um ano em palavras, a gente conseguiria transmitir o que é essa dimensão na realidade, porque o Eneagrama precisa ser vivido, ele precisa ser sentido e experimentado. E claro que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vive, mais coisa a gente percebe que tem para aprender. Então o que eu quero fazer aqui hoje é só dar um vislumbre para vocês do que seria essa dimensão espiritual que faz parte dessa ciência antiga, né? No Eneagrama a gente acredita que o ser humano ele é formado por duas partes, né? A personalidade e a essência. Isso não é dividido dessa forma, né? Na psicologia convencional, mas é isso que essa ciência antiga traz, é isso que a gente acredita. E a essência seria aquilo que é verdadeiramente nosso. E a personalidade foi aquilo que a gente adquiriu no caminho, no desenvolvimento, para a gente atuar aqui nesse plano, né? Então, essa dimensão da essência é aquilo que já vem com a gente. E aí você pode pensar numa criança, por exemplo, o que eu gosto do Eneagrama, que eu vou tentar deixar isso para vocês um pouco claro, concreto. Então, quando a gente pensa numa criança, essa criança, até os 3 anos de idade, a gente fala que ela é o que ela é de fato, né? Observa uma criança, ela não tem conflito. Então, se você pergunta para uma criança se ela quer um carro, se ela quer uma pedra, ela quer a pedra. Ela não vai ter conflito em relação àquilo que ela quer. Ela pode querer o carro também, olhar e falar, eu quero aquilo lá. Mas provavelmente ela vai pegar aquela pedrinha que vai chamar a atenção dela, né? Uma outra coisa que as crianças têm também, elas vivem no momento presente. Você já viu uma criança de 3 anos ficar pensando no dia de amanhã ou ficar remoendo o passado, né? As coisas que ela não conseguiu até aquele momento, ela vive no momento presente. E a criança, ela ama indiscriminadamente, existe um fluxo de amor que flui ali. Então, essa seria, quando a gente fala de essência, eu acho que a melhor forma para a gente visualizar isso é pensar numa criança de 3 anos. E o Eneagrama, ele traz o seguinte, ele fala que a gente, quando vem com essa essência, todos nós, a gente não perdeu isso. Ela só passou para um segundo plano quando a personalidade se desenvolveu. E aí tem um termo que o David Daniels fez um trabalho, é um professor fantástico de Eneagrama, ele faleceu recentemente, mas ele fez um trabalho fantástico, acadêmico, né, na Universidade de Stanford. Uma das primeiras metodologias que eu aprendi foi com um professor formado com ele, né, a tradição narrativa do Eneagrama. E o que ele dizia é que as crianças elas têm uma espécie de shared awareness, que seria uma consciência compartilhada, né? Se eu for tentar traduzir dessa forma. Que seria o quê? Ela não tem ainda aquela questão do eu, do ego. Ela é integrada a um todo. Ela compartilha de uma consciência com o todo que está ao redor dela. E conforme a gente vai crescendo, isso vai para um segundo plano, mas a gente não perde, isso está intacto. Isso que eu acho mais bonito, que não importa o que a gente vivenciou na infância, os traumas que a gente passou, as coisas que aconteceram, a nossa essência, ela está intacta. Então veja que interessante, é como se as crianças elas tivessem qualidades mais elevadas, né? Um outro professor que explica isso também muito bem, eu citei o livro dos dois no vídeo anterior, é o Russ Hudson, né? Ele é um americano, ele trabalha em Nova York e ele também explica sobre essas qualidades elevadas, que seria o quê? A compaixão, o real amor, que foi isso que eu trouxe, uma clareza de espírito e um certo tipo de aterramento, né? Aquela questão, como eu falei, de viver no aqui e agora. São qualidades mais elevadas, essa clareza mental, clareza de espírito que vem com a gente e que isso vai
ele não se perde, mas isso vai para um segundo plano, como eu já disse aqui, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai se desenvolvendo, porque essa personalidade, essa máscara, ela é fundamental para a gente viver aqui nesse plano, nessa dimensão. E ninguém nos ensinou nada sobre isso, a gente aprende isso ao longo do tempo. Como eu disse, o problema não é a personalidade, mas é o quanto a gente se identifica com essa personalidade. Então, aqui está o conceito. Essência é aquilo que vem com a gente, é o nosso verdadeiro eu, e personalidade é aquilo que a gente vai desenvolvendo para sobreviver aqui e tem o seu valor. Tradições muito antigas já não falam sobre isso, essa queda do homem na matéria. Existem várias metáforas que mostram isso, né? Como é que a gente, para viver aqui nesse mundo material, o tipo de recursos, sistema de defesa, uma série de questões que a gente precisa desenvolver. E se a gente for olhar para o Enneagrama, isso também é muito bonito de ver, porque olha, a primeira vez que alguém tentou me explicar a dimensão espiritual do Enneagrama e que trouxe o conceito de ideias divinas, de virtudes nobres, de qualidades essenciais, confesso que foi difícil para eu entender, porque tem muita filosofia por trás de tudo isso, né? Quando o Enneagrama fala que existe uma ideia, né, para nossa vida, uma ideia divina, uma ideia perfeita, a gente está indo lá no mundo das ideias de Platão, que alguns chamam de quinta dimensão, que outros chamam de mundo espiritual, mas é onde tudo começa, né, o mundo das causas, e isso vai descendo ali para o mundo mental, para o mundo psíquico, que algumas pessoas chamam de quarta dimensão, né, e isso desce mais um nível, eu estou dizendo descer, mas na verdade tudo se interpenetra. Isso desce mais um nível e vem aqui para o mundo material, para o mundo concreto, de terceira dimensão. Então, quando a gente começa a ver que o ser humano ele é mais que isso, que a gente fala, você não é a sua personalidade, né? Isso aqui que a gente vive é uma forma mental, é um efeito, né? No primeiro vídeo que eu gravei aqui, no final, eu falei uma frase de Hermes Trismegisto, né? Que o que tá fora é como o que tá dentro, o que tá em cima é como o que está embaixo, fazendo trazendo uma metáfora sobre o microcosmos, sobre o macrocosmos, né? No sentido de esses princípios herméticos, quando você olha uma sabedoria como o Enneagrama, você vê eles se refletindo aqui também. Então, ele pode parecer inicialmente um pouco complexo, mas quando a gente percebe que a gente tem então essa essência, que a gente está manifestado em diferentes mundos, né? Que existe o mundo das causas, o mundo do efeito, que isso aqui é um efeito, e aí você começa então, peraí, se isso aqui é o efeito, como que eu atuo na causa? Né? E aí o Enneagrama ele vai te dando um caminho. Vamos começar trabalhando o teu pequeno eu, vamos começar trabalhando a tua personalidade, porque nem o nosso ego ele tá funcionando corretamente ainda. Vamos começar por aí. Então a gente começa fazendo o trabalho de desenvolvimento da personalidade para chegar na essência. E isso é lindo de ver acontecer. E não é que, nossa, entrei na minha essência, me iluminei. Não, uma das coisas que esses dois professores falam também, o David Daniels e o Russ Hudson, é que a gente vai fazendo esse trabalho de desprogramar. O Gurdjieff também trazia um pouco disso. Então, ele fala que nós somos máquinas automáticos, né? Vamos nesse automático. Quando a gente vai tomando consciência, a gente vai em busca de qualidades mais nobres, de virtudes nobres, de conteúdo edificante. A gente vai fazendo um trabalho na nossa personalidade e isso vai nos levando em direção a essa essência. Só que isso é um vai e vem, é um processo, é tentativa, é erro, é acerto, é uma jornada de uma vida. Só que quanto mais a gente faz esse caminho em direção à essência, mais a nossa consciência se estabiliza ali, mais experiência de que isso existe você tem, mais isso flui por você. Deixa eu dar um exemplo agora para deixar mais claro todo esse conceito. Bom, então, né, nos damos conta que somos animais racionais, né? Mas não necessariamente somos seres humanos, porque animais racionais é o que somos e estamos indo no automático. Até que chega um momento que sim, você percebe isso e você percebe que está em sono e percebe que isso é uma ilusão. Então a gente começa a mudar de patamar. Então agora nós estamos em sono, mas temos a noção de que estamos dormindo. Isso já é uma grande
diferença, né? E aí que a gente vai buscar despertar, que eu falo que é a jornada de uma vida. Então, vamos pensar aqui num perfil do Enneagrama, no tipo 1. Como é que é essa personalidade dessa pessoa que se desenvolveu lá na infância, ao redor de um medo fundamental, de um desejo fundamental, e tudo isso foi se desdobrando. Então é uma pessoa que busca por melhoria contínua, é uma pessoa que tem uma visão muito orientada para o que é certo e errado, para um senso de moral, é uma pessoa que busca a excelência, mas ao mesmo tempo ela pode se tornar perfeccionista, muito crítica de si mesma e do outro, e entrar nesse looping de julgamento que impede com que ela flua com flexibilidade e serenidade pela vida. Então, muito rapidamente, muito basicamente, eu trouxe aqui características desse ego 1. Então essa pessoa começou esse trabalho com o Enneagrama, então ela fala, bom, se isso é minha personalidade, o que é então a minha essência? Porque isso é a máscara, o que está por trás de tudo isso? E aí ela vai aprender por esse caminho de desenvolvimento do Enneagrama que uma de suas virtudes é a serenidade, uma virtude nobre. E ela perdeu o contato com essa serenidade. E aí, por isso que fica naquela rigidez de o que é certo, errado, 8 ou 80, né? E às vezes perfeccionista, né? Tentando ter o controle, numa dificuldade de relaxar, numa dificuldade de trazer mais leveza para a própria vida. Então, quando ela tem essa informação, bom, se essa virtude é da serenidade, como que então eu vou colocar um esforço, primeiramente um esforço consciente? Claro que vocês lembram que tem o método da autoobservação, né? Ela vai ter que ver a mente dela funcionar dessa forma, o crítico interno vir, o certo e errado, né? A orientação para detalhes, e tá tudo bem com isso. Ela só tem que ver como é que ela vai trazer mais equilíbrio para a vida dela. Então ela começa a perceber isso acontecer. Depois disso, ela vai conscientemente dizer como é que eu trago então essa serenidade de forma consciente para mim. E ela começa, tenta uma vez, e aí ela releva na segunda vez, e aí ela tenta tirar um pouco de sobrecarga. Ela vai fazendo um exercício consciente nessa direção. E quanto mais ela faz esse exercício, mais a serenidade que já habita dentro dela, que está nessa essência, se desdobra, se manifesta. Então veja, a serenidade já está, assim como está a coragem, como está a esperança, a humildade, enfim, as grandes virtudes do Enneagrama já estão todas dentro de nós, porque são qualidades do nosso ser, da nossa essência. Quando a gente trabalha o ego, isso tem a oportunidade de emergir. Então, é quando o tipo 1 começa a entrar num fluxo de que não existe positivo e negativo, como ele está julgando. E ele vai aprender que a ideia divina, a ideia que vem desse plano espiritual para ele, que está conectado muito com essa personalidade, com o arquétipo, é o da perfeição. Só que ele não compreende a perfeição desse plano divino, que é uma perfeição que diz assim, tudo está certo como está. Não tem nada errado. Ou nós achamos que existe um Criador, que existe um Deus, né, que errou, que fez alguma coisa aqui embaixo não ser perfeita, não dá certo, que a humanidade não é perfeita como é. Só que isso é uma grande mudança de consciência, não é verdade? E assim a gente vai trabalhando para essa nova consciência vir se estabilizando, para essa essência vir se manifestando. É bonito isso, né? É claro que, veja, é uma grande mudança de consciência, vai ter grande impacto na personalidade 1, que desenvolveu um ego muito crítico nesse sentido, né? Então essa pessoa, em termos práticos, ela vai se sentir mais serena e isso vai ter impacto no ambiente de trabalho, isso vai ter impacto com a família, isso vai ter impacto em diferentes frentes da vida dessa pessoa. Existe a necessidade do nosso ego? Existe. E ele tem uma função importante? Ele tem. Existe também a necessidade do espírito, as necessidades da essência. E talvez sejam essas que a gente ouve tão pouco. É muito comum os meus clientes, quando eles me procuram para trabalhar o Enneagrama, eles dizem: eu acho que eu tô perdido, uma sensação de vazio muito grande, de saudade, de não sei o quê. Eu não sei o que acontece comigo. E a gente começa então a fazer esse trabalho de olhar para a personalidade, mas também de ver quais são as necessidades da essência dessa
pessoa, né? Tem algo ali chamando, como por exemplo, uma busca de propósito, uma necessidade do espírito, uma busca pela felicidade, uma necessidade de espírito, de essência, que aliás propósito e felicidade já estão dentro, já vem com a gente. É a gente que não permite que essas coisas fluam e não permite inconscientemente, porque não aprendemos, nem precisamos ficar assim tão assustados, porque quem que nos ensinou isso? Não é verdade? E aí o Enneagrama faz o seguinte, ele quer fazer a integração entre ego e essência. É uma integração, onde a gente vai fluir e ter um senso de vida, de realidade, de propósito, de felicidade muito diferente. E eu falo que isso é um trabalho-chave no Enneagrama, né? E não acontece, eu não vi acontecer em um ano, não vi acontecer em 2, eu já vi acontecer em 3 anos, talvez de trabalho com o Enneagrama, um vislumbre, uma percepção do, nossa, agora eu sei o que é o meu ego, a minha personalidade, e agora eu estou entendendo o que vem da minha própria essência e como que eu trabalho com essas duas dimensões, como que eu integro essas duas dimensões. Isso é muito bonito, não é mesmo? Eu acho lindo a busca do ser humano pela evolução, né? E isso a gente pode, isso é o que é mais válido no caminho. Tem diferentes tradições, diferentes metodologias, filosofias, mas quando a gente já está querendo buscar por coisas maiores, por um caminho espiritual, o esforço que a gente faz nessa direção, ele é válido, né? Porque a gente vai se tornando humano dentro desse caminho. Tem muito pra gente falar sobre isso, né? Isso aqui é muito amplo. E aí eu quero ler para vocês aqui uma parábola sufi, tá? Muito interessante, e lendo essa parábola eu já quero deixar um livro para vocês que fala sobre a dimensão espiritual do Enneagrama, tá? Então a parábola é a seguinte: é a história de um latoeiro que tinha sido injustamente metido na prisão e que escapou de maneira aparentemente milagrosa. Muitos anos depois, quando lhe perguntaram o que ele havia feito, contou que sua esposa, uma tecelã, havia tecido um desenho da fechadura de sua cela no tapete sobre o qual, 5 vezes por dia, ele prostava-se para rezar. Quando percebeu que no tapete estava o desenho da fechadura, fez um acordo com os carcereiros. Se lhe arranjassem ferramentas, ele construiria pequenos artefatos que eles poderiam depois vender e amealhar bons lucros. Entretanto, o latoeiro usou as mesmas ferramentas para fazer uma chave e um belo dia escapou. A moral da história, a compreensão do desenho da fechadura que nos mantém presos pode ajudar-nos a elaborar a chave que irá destravá-la. Como todas as histórias que os sufis usavam para ensinar, essa é uma metáfora. Refere-se à condição em que vive a maior parte da humanidade, presa no labirinto de suas próprias estruturas egóicas. Nós, em nossa maioria, vivemos a vida dentro de estreitíssimos limites das concepções que temos de nós mesmos e do nosso mundo. Segundo os que conseguiram sair dessa prisão, essa não é senão uma mínima parte da realidade a que podemos ter acesso. Isso é a introdução, tá, de um livro que é uma obra fantástica, da Sandra Maitre, que é um livro... ela foi estudante do Cláudio Naranjo. O livro se chama Dimensão Espiritual do Enneagrama, as 9 Facetas da Alma. É um livro, gente, eu confesso pra você que há muitos anos atrás, quando eu li pela primeira vez, eu não sabia se eu chorava, eu relia o livro e eu vou relendo esse livro todos os anos para tentar compreender um pouco mais daquilo que ela ensina, porque a nossa consciência vai avançando, então as coisas vão ficando mais claras. Eu falo que isso aqui é Enneagrama avançado, mas esse é um livro que traz muito dessa dimensão espiritual por meio de um trabalho de mais de 30 anos que essa autora realiza. Tá certo? Então eu deixo aqui para vocês, essa é a minha dica. Tem também
Quem quiser saber mais sobre a personalidade do Enneagrama, você pode baixar o meu e-book gratuitamente no meu site, carolinedemorais.com.br. E eu comecei uma série de posts no meu Instagram, para quem tem Instagram, Caroline_D_Moraes. Você pode acompanhar por lá também. E se quiser bater um papo sobre essa dimensão espiritual do Enneagrama, é só me chamar. Tá certo? Obrigada e até a próxima.